Tudo bom? Tudo bom? Que bom estar aqui com vocês de novo. Eu fiquei um tempo sem gravar nada por conta que estava envolvido na construção de um consultório novo de psiquiatria aqui em Carazinho. Convido vocês a nos visitar, conhecer, mesmo que não precisem consultar com um psiquiatra, né? Que vão lá tomar um café, falar com a Camila lá, e assim que melhorar então essa pandemia, fica melhor de nós interagir. Hoje eu vou falar sobre as medicações psiquiátricas. Todas são controladas. A Anvisa colocou tarja vermelha na maioria delas para indicar que tem um risco de causar alguns efeitos colaterais importantes. E um grupo específico tem tarja preta. Esses remédios tarja preta, eles são da área da psiquiatria, mas são usados em todas as áreas médicas, principalmente na psiquiatria. São remédios importantes, com certeza, eles são remédios calmantes, sedativos, ajudam a aliviar muito rápido inúmeras situações que a gente vê no dia a dia. Ele é bom para tratar o pânico, a insônia, a ansiedade, crises assim desde epilepsia. Então são remédios importantes. Se usados da maneira correta, são remédios fundamentais no dia a dia, no uso de qualquer médico e do psiquiatra. Eu sempre tenho reforçado na tentativa de usar isso racionalmente, tentar usar pouca medicação faixa preta ou por um tempo curto e retirar aquelas medicações faixa preta que as pessoas estão usando sem um significado, apenas por dependência ao longo de anos e anos, porque iniciaram e mantiveram elas de uma maneira irregular ou que talvez não foram orientadas da maneira correta como parar. As medicações faixa preta incluem então o diazepam, que é o Valium, né? O alprazolam, que é o Frontal, o Rivotril, que é o clonazepam, né? O bromazepam, que é o Somalium, o Lexotan, e alguns outros. Esses são os mais comuns. Eu queria dizer que essas medicações elas diferem uma das outras na potência, no tempo de ação delas e o tempo de início de ação. A dependência vai ser maior no faixa preta que tiver ação rápida e curta. Então, o alprazolam, o Lexotan são remédios que têm um poder de causar dependência maior. Diazepam ou outros que estão com um efeito mais prolongado causam menor dependência. Sempre que a gente fala nesses remédios, é importante dizer que algumas pessoas vão permanecer usando essas medicações faixa preta porque tem necessidade ou porque acabaram se adaptando bem e não conseguiram de outra maneira ter o alívio da sua doença, dos seus sintomas. Mas a grande maioria das pessoas tem indicação de retirar esses remédios faixa preta. Aí vem às vezes um medo das pessoas, porque muitos já tentaram retirar, não conseguiram, não dormiram mais, ficaram ansiosos, tiveram um monte de efeito colateral. Quando a gente retira de uma maneira errada os faixa preta, a pessoa tem ansiedade, insônia, tremor, vômito, diarreia, sudorese, palpitação, crise de pânico, até convulsões às vezes as pessoas têm numa retirada súbita dessas medicações. Mas todas essas medicações podem sim ser descontinuadas. A gente chama de desmame isso. E eu tenho sempre estimulado as pessoas a fazerem isso. E estou à disposição das pessoas que me procurarem para nós tentar fazer essa caminhada. A gente sempre troca um benzodiazepínico, que a gente chama, um remédio desses faixa preta, de ação curta por um de ação longa. A gente começa uma retirada gradual, 10, 20% a cada semana, 2 semanas. A gente vai fazendo uma substituição por alguma outra medicação que compense esse efeito, que ajude no sono, que ajude na ansiedade, que não dê abstinência, né? E que não seja tarja preta, até porque vai ficar no lugar dessa medicação depois, mas é uma medicação daí mais segura, mais fácil de retirar, que não causa uma dependência tão grande. Então, sim, todos os tarjas preta, eles não sendo necessários para a pessoa, eles podem ser descontinuados. No lugar deles, muitas vezes fica uma medicação que é a medicação ideal para tratar a doença de base. Então, quando se trata um pânico, uma ansiedade, uma insônia,
existe uma causa para isso. E a medicação original que trata isso, ela não precisa ser faixa preta. Ela vai lá, começa a regular essas questões aí cerebrais e a pessoa começa a ter uma melhora dessas doenças. Não sendo necessário o tarja preta por um tempo longo. O ideal seria o quê? Que a pessoa tivesse o uso do tarja preta 20, 30 dias, 60 dias, até que essa outra medicação fizesse um efeito adequado, desse a volta que a gente chama, para poder, então, a gente retirar, desmamar gradualmente o faixa preta. Aquelas pessoas que estão há anos, 10, 20, 30 anos usando um remédio tarja preta, também podem retirar essa medicação de uma maneira correta. Nos procurem para isso, vamos fazer um desmame gradual. Existe uma maneira de fazer isso, de uma maneira que não cause efeito colateral. Deixar o faixa preta apenas por dependência, muitas vezes afeta sim a parte da memória, afeta a parte cognitiva dos reflexos e outras coisas, atenção, concentração que a gente fala. Então a gente tem aqui uma região agrícola onde se dirige máquina agrícola, é perigosíssimo usando faixa preta, porque a pessoa diminui os reflexos, então o risco de acidente é muito maior, o risco de quedas em idosos é muito maior. Então não é que o faixa preta cause a morte, a faixa preta provoca às vezes uma queda num idoso que vai quebrar um quadril e vai aí passar por um processo às vezes que pode até levar à morte. O faixa preta é um remédio que tem esses efeitos colaterais importantes, que a longo prazo ele não teria utilidade se tu puder controlar a doença de base de uma maneira correta com outras medicações. Então, eu mais uma vez aqui estimulo, vamos pensar em desmamar essas medicações, retirar de uma maneira correta. A gente pode fazer isso, todo mundo que já tentou de uma maneira errada pode ter medo de retirar, mas eu digo que é possível. A gente costuma trocar então um de ação curta por um de ação longa. Eu costumo ainda trocar por um em gotas que a gente consegue ir desmamando gradualmente semana a semana. No lugar dessa medicação a gente inclui outras medicações que substituem. Então se você usa tarja preta, se você tem familiar, pai, tio, avô que usa medicação faixa preta, pense nisso, a gente pode fazer esse desmame, poder fazer essa retirada gradual para evitar efeitos colaterais de longo prazo. E essa medicação provavelmente ela foi importante no começo dos tratamentos ou de uma situação de crise aguda ou alguma coisa que a pessoa teve, mas hoje talvez não é mais necessária. Ah, mas eu não durmo sem o faixa preta. Para dormir tem mais de 100 tipos de medicação. Aí a gente pode fazer esse desmame gradual. Então, mais uma vez, pessoal, vamos tentar usar a medicação de uma maneira coerente, de uma maneira usar assim quando realmente for necessário. E hoje é isso que se chama de psiquiatria moderna. Mais interação com o paciente, menos medicação, encaminhar para terapia, para psicólogo quando necessário, tentar fazer com que o paciente melhore e tenha um tempo de tratamento. Muitas vezes esse tratamento vai poder ser suspenso, retirado e a pessoa tocar sua vida sem medicação, apenas com as outras medidas. Atividade física, sono regular, evitar dependência química, álcool, fazendo uma terapia. A gente precisa sim aliviar o sofrimento, mas de uma maneira segura, né, coerente, e vamos pensar nisso. Vamos tentar retirar as faixa preta. Eu retirei da minha mãe, levei 6 meses para retirar, mas é assim, pense no seu familiar, no seu pai, no seu avô, no seu tio, em você mesmo. O faixa preta que você está usando pode ser desmamado, retirado e você vai ficar bem. E vai ficar com menos efeitos colaterais e no futuro vai ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Feliz Natal e Ano Novo para vocês. Se cuidem, evitem um risco maior, né, do coronavírus e vejo vocês aí mais adiante. Se precisar, nos visite. Nosso consultório ficou bonito, aconchegante e não só a estrutura física, mas a gente quer fazer uma assistência para as pessoas pós-atendimento, né, vendo como é que a pessoa segue, como é que ela está, fazendo receitas digitais, fazendo uma interação, acolhendo os efeitos colaterais, tentando retirar a medicação que não precisa. É isso. Isso é a psiquiatria hoje em dia e gostaria de parabenizar
a todos que conseguem retirar essa medicação faixa preta, e a gente vai tentar ajudar vocês nisso, tá bom? Um abração.